Olá, este ano nós estamos comemorando 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. Quando a lei foi promulgada em 2003 pelo senador Paulo Paim, gente, no Brasil nós tínhamos apenas 15 milhões de pessoas idosas. Hoje somos 30 milhões e vamos continuar a envelhecer. Por isso, é fundamental a gente conhecer os nossos direitos, proteger os nossos direitos. E por isso, nós vamos conversar hoje sobre desafios e conquistas desse Estatuto da Pessoa Idosa. E tenho duas convidadas muito especiais. Vou apresentá-las a vocês. Doutora Naira Dutra Lemos, assistente social, doutora em ciências pela Unifesp, professora afiliada da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo e presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Também conosco hoje aqui no programa, doutora Bibiane Greff. Ela é doutora em Direito, professora do curso de Bacharelado em Gerontologia e do curso de pós-graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, professora do curso de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito Largo São Francisco da USP e membro do coletivo Velhice Cidadãs. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos começar explicando para a população? Assim, resumidamente, eu queria uma fala das duas, a começar pela Naira. O que é esse estatuto e por que ele é tão importante hoje no Brasil? Então, vamos lá. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você, Bibiana. Um prazer imenso estar aqui com você, Lina. Bem, para a gente que trabalha com envelhecimento e tudo mais, eu acho que o Estatuto é quase o melhor de tudo que a gente tem hoje, né, em termos de políticas públicas. Acho que é o melhor. Ele é importante porque ele veio consagrar, vamos dizer assim, todos os direitos que já estavam lá garantidos ou previstos na Constituição e na Política Nacional do Idoso. Não sei se a Bibiana concorda comigo, mas todo mundo esquece da Política Nacional do Idoso. Ela é a verdadeira responsável pela existência do Estatuto, né? Então, eu me lembro bem que lá naquela época eu trabalhava na Legião Brasileira de Assistência, o único órgão de assistência social no Brasil, e este não foi o único estatuto. Passaram por nós 18 projetos de lei. E a gente ia revisando, quem trabalhava no Ministério ia dando uma olhada e tal. Então, foi muito difícil chegarmos a essa lei. Então, ela é quase tudo de melhor que a gente tem na garantia dos direitos da pessoa idosa. E comemorar 20 anos do Estatuto é algo assim sensacional, porque a gente ainda vê muita... Eu quero dizer no sentido de que a gente está conseguindo comemorar muito, sabe, Lina? Hoje, essa oportunidade está sendo incrível. Eu não pensei que a gente fosse ter tanta visibilidade, porque até muito pouco tempo atrás a gente só conhecia o Estatuto da Criança e do Adolescente, não menos importante, porém, da nossa área quase não tínhamos nada, né? Então, eu acho que ele é a consagração de todas as possibilidades de direito que as pessoas idosas têm no Brasil. Perfeito, Bibiana. E, na verdade, hoje a gente tem o quê? 118 artigos do Estatuto da Pessoa Idosa. Acho que é a maior lei que a gente tem, né? Eu diria que, para eu ser mais feliz em relação a isso, é o fato da gente não precisar do Estatuto, né? O ideal seria a gente não precisar do Estatuto, mas já que o temos, vamos fazer com que ele tenha sentido, né? Vale a pena, Bom, um prazer muito grande estar com vocês, Naira, Lina. Muito feliz realmente dessa oportunidade, né, de estarmos falando mais do Estatuto da Pessoa Idosa, né? São 20 anos dessa lei tão importante. É uma lei que trata de direitos humanos, de direitos fundamentais, né? E uma lei que, como a Naira bem colocou, ela vem de um histórico, ela tem as suas bases, ela tem as suas raízes, né? Já na Constituição de 88, não tivéssemos a Constituição de 88, não teríamos toda essa construção jurídica de expansão do sujeito de direito, de reconhecer a pessoa idosa, né? Como um sujeito pleno de direitos, que não se confunde com o aposentado, que não se confunde, enfim, com outras categorias de sujeito de direito, né? Então, de fato, né, a lei da política nacional da pessoa idosa, que muitas vezes a gente esquece, foi uma lei muito importante, e muito do que temos no Estatuto da Pessoa Idosa já vem, né, da política, da lei da política nacional, por exemplo,
própria definição de pessoa idosa, né? Quando a Constituição de 88 trouxe, e foi a primeira vez que um texto constitucional no direito brasileiro traz direitos da pessoa idosa, ela não definiu pessoa idosa, não definiu o sujeito. Essa definição vem com a Lei da Política Nacional. Então, foi a Lei da Política Nacional que, para começo de conversa, já estabeleceu o que se entendia por pessoa idosa no nosso país, que é toda pessoa com 60 anos ou mais de idade. Né? Mas é importante ressaltar que o Estatuto da Pessoa Idosa ele foi além. Então, de fato, né, a Lei da Política Nacional já tinha estabelecido as bases dessa política, já tinha estabelecido o que caberia, né, para cada setor, cada área das políticas públicas, desde saúde, educação, enfim, cultura. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa, como vocês bem já lembraram, tem 118 artigos e é uma lei que estabelece um verdadeiro microsistema jurídico, né, de direitos. Então, o que isso significa? São direitos que tocam desde aspectos do direito civil ao direito penal, passando por direito administrativo, com as normas que se aplicam às entidades que prestam serviços à pessoa idosa, estabelece aí poderes e mecanismos de atuação do Ministério Público, né, de outros órgãos de controle, de fiscalização. Então, assim, é uma lei bastante abrangente, né? E realmente, quando o Estatuto da Pessoa Idosa é adotado, lá 20 anos atrás, até onde eu conheço, era uma das leis, se não a mais avançada em termos de direitos no mundo, né? Muitos países ainda não contavam com um arcabouço legal assim dessa envergadura. Então, diferentemente de outras áreas dos direitos humanos, onde, por exemplo, primeiro houve uma construção internacional, às vezes até um tratado internacional de direitos humanos para um grupo que antecedeu e que fez com que a gente se mexesse internamente, em relação à pessoa idosa, não. A gente primeiro construiu, primeiro inseriu na Constituição, tivemos aí 2 leis muito importantes para depois, né, surgir a Convenção Interamericana e ainda se está discutindo na ONU para um futuro tratado. Né, Você sabe que isso é muito importante, essas colocações que vocês estão fazendo. Então, assim, nós temos um Estatuto da Pessoa Idosa bastante abrangente, e quando a gente fala da importância que a própria pessoa hoje idosa tenha conhecimento dos seus direitos, vai além, que é importante também, mas vai além de transporte gratuito para pessoas acima de 60 ou 65 anos, a depender do município. Então, Naira, eu queria que você explicasse para a nossa população leiga, né, citasse alguns desses direitos para que as pessoas tenham conhecimento, porque só tendo conhecimento que a gente pode, inclusive, requerê-los e proteger, né, os direitos da pessoa idosa. Nesse período agora, eu tenho feito, e lá em Belém mesmo eu fui a passeio, mas terminei fazendo uma palestra para idosos. E quando eu pergunto, quantos de vocês leram o Estatuto? Levanta a mão, a sala que eu estava devia ter uns 100 idosos, levanta a mão 4, 5. Eu falo, gente, como é que a gente pode lutar pelos direitos sem conhecê-los? Né? E aqui em São Paulo eu fiz algumas outras palestras para idosos também, e acho que essa é a importância, né? Então, peço o compromisso deles e tal, e a gente termina conversando sobre isso. E como disse a Bibiana, tem muitas coisas inseridas no Estatuto que passa batido, né, Bibiana? As pessoas não sabem, então se preocupam com o lazer, né, e com a questão do transporte. Mas nós temos um avanço grande na área da educação, por exemplo, não da educação para idosos, mas da educação formal, onde se coloca, relacionada à educação, claro, a exigência de que para concursos públicos, o profissional que vai trabalhar com envelhecimento, ele tem que ter a especialidade de geriatria, o médico, né? Em seguida da gerontologia, mas especialmente da geriatria. Não é qualquer pessoa que atende idoso que vai prestar um concurso para atender idoso. Então, isso é uma coisa importantíssima, porque isso reverte
no bom atendimento do serviço de saúde, por exemplo. Claro. A questão do 80 mais, né, de 80 anos ou mais, que é bem recente, e que eu achei um avanço importante, porque se não existia lá atrás, é porque não tínhamos tantas pessoas com mais de 80. Hoje é importantíssimo, eu estava comentando com as meninas que a fila da prioridade do avião agora é maior do que a outra fila. É verdade. É maior. Ontem eu estava lá e eu falei, gente, cadê a fila da prioridade? Né? Eu nunca entro nela, porque eu deixo para eles, não preciso. Mas aí eu falei, ela era muito maior. Eu falei, vou continuar na minha fila aqui, porque ela era muito maior. Que bom, né, que as pessoas têm essa possibilidade de entrar com mais conforto. Enfim, são várias questões. Outra coisa importante que eu acho, e que também todo mundo desconhece, Viviana, não sei se estou equivocada, é aquela questão da pensão alimentícia que os filhos têm obrigação de dar aos pais. Quando eu conto, eles falam, nossa, mas é isso mesmo, sim, na ausência de recursos, na ausência do BPC, então são várias coisas. E as outras todas que a gente já conhece, né? A própria questão do lazer, do transporte interestadual, que é importante para eles, a questão do atendimento prioritário na área da saúde, né? E em todas as outras áreas, eu acho que ele traz nesse monte de lei, nessas 118 artigos, uma riqueza que as pessoas precisam buscar conhecer. Aliás, Bibiana, eu gostaria até duas questões que a Nara acabou de colocar, que é essa BPC, então explica para a gente direitinho o que é isso. Eu falei, não expliquei. E a outra questão, que até de vez em quando gera aí uma discussão meio polêmica, que é essa questão da obrigatoriedade dos filhos em relação aos pais. E qual é a obrigatoriedade também do Estado em relação aos pais quando os filhos não podem? Sim. Então, voltando um pouquinho, realmente, assim, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele, em alguns casos, repete o que já tínhamos consagrado em outras leis, né? Uhum. Mas ele reúne esses direitos todos, né? Então, tem uma função, assim, de facilitar, né, a compreensão, porque alguns dispositivos estavam esparsos na legislação, então tem essa função educativa, mas não é só, tá? Eu também, assim, discordo quando algumas pessoas colocam que o Estatuto pouco inovou, pouco trouxe, só repete coisas que já estavam em outras leis, e não é verdade, né? Tem muitas inovações, tem muitas coisas específicas, por exemplo, né, disso que você citou, Lina, dos alimentos, né? Realmente, esse dever de prestação de alimentos, ele já era previsto na nossa legislação, né? Já existia tanto dos ascendentes em relação aos descendentes, como no outro sentido, dos descendentes em relação aos ascendentes. Só que, realmente, inclusive eu, como estudante de direito que fui, né, o enfoque da pensão alimentícia, quando estudávamos, os exemplos, tudo que tínhamos era muito mais nesse outro sentido, né, de pais em relação a filhos, ou eventualmente de avós em relação a netos e tal. Mas agora, com o envelhecimento populacional, a gente começa a ver esse outro panorama de casos que vão surgindo realmente de se ampliar as hipóteses em que acaba havendo a necessidade no outro sentido. Então, assim, já tínhamos na legislação, mais do que o Estatuto da Pessoa Idosa traz de novidade, por exemplo, no artigo 12, quando coloca que essa obrigação alimentar é solidária e que a pessoa idosa pode optar entre os prestadores, né? Então, o que acontece? Para justamente facilitar, porque às vezes os filhos, né, estão morando em locais diferentes, ou às vezes a pessoa já perdeu o contato com algum dos filhos, ela pode optar, ela pode acionar um desses devedores, né? E é claro, depois esse filho pode, por sua vez, acionar a responsabilidade dos demais, né, devedores, mas isso facilita com que a pessoa idosa possa agilizar, né, esse encaminhamento dessa demanda. Então, assim, o que acontece, né, em relação à pensão alimentícia, e é isso que gera, às vezes, essa polêmica, como você falou, né? Quando os pais abandonar, quando houve o caso de algum abandono dos filhos durante a infância e tal,
existe aí sim uma previsão de se considerar, né, que não esse dever ele poderá ser questionado depois no outro sentido, né? Sim. Então, existe, é claro, situações e situações, Uhum. mas a pensão alimentícia depende da avaliação de um binômio que é necessidade, por um lado, versus capacidade, possibilidade, Do né, de outro. arcar. Então, assim, o dever não será imposto caso, né, os filhos ou netos, ou enfim, esse dever pode se estender até no nível colateral para irmãos, né, irmãs. Então, são coisas que as pessoas não sabem em relação à abrangência, né, desse direito de alimentos. Só que é isso, depende de uma avaliação da necessidade da pessoa idosa versus a capacidade, a possibilidade. E, às vezes, vai haver uma composição, porque, às vezes, as pessoas não podem arcar, não têm a mesma capacidade para arcar com o mesmo valor de pensão. Então, por isso que, muitas vezes, né, Ministério Público ou Defensoria Pública, ou enfim, ou nos casos particulares, de repente, os advogados vão buscar fazer uma composição daquilo que cada um pode, né, realmente. Muito legal. Prestar. Muito legal, e especialmente, né, para esse nosso público aqui que está assistindo, saber que sempre há uma possibilidade, né? Principalmente que nós estamos falando de sobrevivência, não estamos nem falando de qualidade de vida, né? Exato. E às vezes, Lina, se a pessoa não pode arcar com o valor financeiro, existe uma composição no sentido assim, aqueles que podem prestar com cuidados, né? Ou que podem, sei lá, às vezes pode preparar a comida. Então, assim, esse dever de amparo que está na nossa Constituição, e aí você perguntou onde é que está o Estado, né? É a família, a sociedade e o Estado. Então, assim, é claro que existe um dever da questão da família, mas também a gente deve evitar o familismo e pensar que a gente tem a obrigação pública, né, do Estado também de amparar a pessoa idosa. E aí significa o quê? Serviços, a assistência social, né? São as políticas públicas, é o BPC, né? Você também perguntou, então, trazendo aqui, também é outro dispositivo que já tínhamos em outra lei, né? A LOAS, né? A Lei da Assistência Social. Mas é isso que o Estatuto da Pessoa Idosa reafirma, né? Esse direito da pessoa cujo núcleo familiar receba até, segundo a lei, diz 1/4 de salário mínimo por pessoa, mas, na verdade, há uma interpretação já jurisprudencial, né? Nas decisões de justiça, que esse valor poderia ser até de meio salário. Bibiana, eu preciso interromper um pouquinho, chamar aqui o próximo bloco. E vocês não saiam daí, que a gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos conversando hoje sobre os desafios, as conquistas do Estatuto da Pessoa Idosa com duas grandes especialistas, a doutora Naira Dutra Lemos e a Bibiane Greff. Bom, retomando, então, quais os desafios que nós temos em relação ao Estatuto da Pessoa Idosa? Naira? Eu acho que o maior deles é a publicização mais efetiva do Estatuto, que nós estamos tendo essa oportunidade agora, nesse período, por comemorar os 20 anos. Isso já nos dá um certo alívio. E eu acho que tem algumas coisas muito importantes que o Estatuto precisa levantar essa bandeira para que a política pública, a verba, né, chegue para essa população. Então, eu elenco, acho que até pela minha prática maior na área da saúde, 3 coisas muito importantes. Primeira, a questão de um suporte financeiro mínimo aos familiares de pessoas que cuidam de idosos muito dependentes. A gente tem no Brasil, em outros países, um suporte até temporário, enquanto a pessoa está mais grave ou está em fase final de vida, como temos na França, por exemplo.
Nós estamos falando, Naira, inclusive, de pessoas, de cuidadores, familiares, de pessoas com demências, como Alzheimer, por exemplo? Demências, com Alzheimer, com outro tipo de dependência, né? Porque não é só a demência que causa a dependência, mas sequelas de diversas doenças. Aqui no meu serviço, nós temos pacientes até hoje com sequelas graves da Covid, que ficaram totalmente dependentes, né? Então, sem suporte financeiro nenhum. Outra questão importante é a atenção ao cuidador familiar. Não só do ponto de vista financeiro, porque entra no bloquinho aí do que eu falei anteriormente, mas o suporte, por exemplo, de cuidado para essa pessoa. Eu tenho uma experiência rica de um ambulatório que atende cuidadores, mas não tem outro que a gente conheça que atenda o cuidador como pessoa, como paciente. Então, é importante que ele seja atendido por um médico num contexto diferente, especialmente cuidador idoso, que nós temos um número muito alto, grande. Né? Muito grande. No nosso ambulatório, nós temos 100 cuidadores idosos sendo atendidos. Né? Então, é uma coisa. E você já tocou também, Lina, a questão de cuidados de longa duração, que, ao meu ver, também não cabe só assistência social, tinha que ser um trabalho conjunto com a saúde, porque é claro que o idoso que chega na ILPI, ele pode chegar muito bem, mas ele pode ter um agravo. E aí ele continua sobre a égide de atendimento da assistência. Então, eu acho que criação de ILPIs públicas, que nós não temos quase nenhuma, para eu não ser tão radical e dizer nenhuma, né, Bibiana? Temos um número ínfimo, mas ILPIs ou conveniadas com o poder público, eu estou falando de Brasil, já não estou falando de São Paulo, ou mantidas pelo poder público. Então, acho que essas três questões, no meu ponto de vista, são as mais graves que a gente tem para levar via estatuto ou via qualquer outra política pública que coloque isso em pauta. Perfeito. Bibiana, você concorda? Concordo plenamente. Fazer só mais uma consideração, como você falou, das ILPIs, que nós deveríamos ter muito mais públicas pelo Brasil, né? Pelo Brasil. E a questão da moradia, que é um direito requerido por um número enorme de pessoas idosas hoje desassistidas no país. Desassistidas, exatamente. E pegando o gancho da moradia, outra coisa que me preocupa, eu brinco, parece que ninguém sabe que alguém na vida, um momento, vai viver sozinho. Nós também não temos nenhuma política pública para idoso que vive só. É crime viver só? É pecado? Não, não é. Mas você tem que ter certa condição. No momento que você não tem condição, ou você tem que ter um suporte, ou você tem que ir para o ILPI, ou qual é o caminho que a gente tem. Então, eu acho que essas discussões precisam acontecer no Conselho Nacional do Idoso, no Conselho Nacional de Saúde, via Ministério Público, via Estatuto. Para mim, são as coisas que mais chamam a atenção no dia a dia, porque é coisa muito concreta, sabe, Lina? Sabe? É o que a gente vê todo dia, Viviana. Né? Sim. Bem concreto isso. Sim, com certeza. E concordo plenamente. Eu acho que a Naira toca num ponto assim, super importante, que é que para a gente garantir uma vida digna para as pessoas idosas, a gente precisa também estabelecer direitos para outras pessoas, né? E quando ela fala da questão dos familiares, dos cuidadores familiares, e eu queria chamar a atenção que o Estatuto da Pessoa Idosa, ele estabelece alguns direitos que não são voltados exclusivamente para a pessoa idosa, né? A gente esquece, a gente acha que o Estatuto da Pessoa Idosa é só para a pessoa idosa, mas o artigo 22, quando ele coloca que devem ser inseridos nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino, conteúdos sobre envelhecimento, sobre o respeito à velhice, a gente está estabelecendo direitos para as pessoas ao longo da vida, né? E isso é fundamental. Então, você pergunta quais os desafios, o que a gente precisa para realmente implementar aquilo que já temos, né? E avançarmos além. Uma das questões é a educação, né? A gente precisa realmente inserir conteúdos gerontológicos, né? Conteúdos sobre envelhecimento e velhice para os diversos profissionais que vão atuar na atenção à velhice, para as crianças, para os jovens, né? Então, fazer valer esse artigo 22 é algo muito importante. Mas também, né, em relação à questão da moradia que vocês trouxeram, né, a gente precisa, sim, de mais ILPIs públicas e a gente precisa também de uma outra visão nas ILPIs. Um dos direitos que traz, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, é que as pessoas que passem a ser acolhidas numa instituição assinem um contrato, tenham um contrato de prestação de serviço
Isso é uma coisa básica, mínima. E, infelizmente, a gente ainda vê lugares em que, às vezes, não há um contrato de prestação de serviço ou que não é a pessoa idosa que assina, sendo que isso é prestado a ela. Muitas vezes, uma pessoa lúcida, uma pessoa que já tem uma fragilidade, e aí a gente precisa falar para as pessoas, né? Precisa insistir, inclusive com os familiares, que uma fragilidade física não se confunde com incapacidade, com a pessoa não ter autonomia de tomar as decisões sobre sua vida. Isso é fundamental. A pessoa idosa continua sendo uma pessoa adulta, uma pessoa cidadã com plenas capacidades de tomar as suas decisões. Precisa ser respeitada, portanto, por isso, né? Gente, Bibiana e Naira, nós estamos, infelizmente, terminando o programa. Então, eu queria considerações finais das duas, porque a gente teria muito chão ainda pela frente para a gente discutir, né? A questão dos planos de saúde, a questão do próprio idadismo, como é que a gente considera e vê, enxerga essa pessoa idosa e como a gente se enxerga, né? Logo ali no futuro. Então, eu queria considerações finais das duas. Naira, por gentileza. Eu acho que a gente tem que deixar aqui o meu recado talvez fosse de que mais iniciativas como essa sua, Lina, de buscar esse tema, pudessem acontecer. Não só no mês de outubro de 2023, que a gente faz 20 anos, mas que a pauta do envelhecimento tivesse presente em várias áreas, né? Em vários momentos, e que a gente desse mais visibilidade. Costumo dizer que eu sou muito otimista, mas eu sou mesmo, porque eu trabalho com envelhecimento desde o meu primeiro dia do meu primeiro emprego, o que já significa 45 anos. Uau. Então, eu vi crescer muito, muito, muito. Eu trabalhei no momento que ninguém sabia, nem falava-se gerontologia, né? Mas eu acho que esse crescimento ainda pode ser maior. Então, eu acho que a pauta do envelhecimento tem que ficar visível, sempre, não só agora neste mês. Mas adorei a participação, muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Obrigada, Bibiana, pelas colocações também, foi muito bom esse bate-bola. Muito obrigada. Obrigada eu. Bibiana. Então, concordo com a Naira, né? A gente precisa da visibilidade e ampliar os fóruns de discussão, de informação sobre o tema. Nesse sentido, eu acho assim, pensando na minha área de origem, que é a área jurídica, nós precisamos ampliar muito, né, nas faculdades de direito, o ensino, né, e a pesquisa em relação aos direitos da pessoa idosa. Então, há uns anos atrás, fiz uma busca e percebi que havia poucas faculdades que tinham uma disciplina, nem que fosse optativa, sobre o direito das pessoas idosas. Então, assim, as pessoas que vão interpretar e aplicar essa lei, conhecem essa lei? Porque, às vezes, nós, do campo da gerontologia, da geriatria, já temos mais conhecimento, mas precisamos também que os juristas, os advogados, juízes, enfim, que quem vai aplicar a lei também conheça a lei e também conheça conteúdos gerontológicos, né? Para quebrar estereótipos e preconceito em relação ao tema e à velhice. Então, isso é muito importante. E o segundo recado, para que a gente avance na nossa legislação no Brasil, né? Além de todo esse projeto que tem agora de pensarmos numa política nacional de cuidados, né? Fundamental, é a ratificação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que, ao meu ver, é o texto normativo mais avançado que nós temos hoje no mundo nessa temática, e o Brasil está atrasado em relação aos seus países vizinhos, né, latino-americanos, que já ratificaram e estão aplicando o texto. Precisamos ratificar, e isso será um avanço e um reforço para o nosso Estatuto da Pessoa Idosa. Bom, muito obrigada, foi um grande prazer participar com vocês aqui dessa conversa. Naira e Bibiana, muito obrigada por essa participação tão preciosa. Obrigada a vocês também que nos acompanham aqui. E se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, até a próxima. Muito obrigada.